Está visível, certo? Pronto, eu começaria por relembrar que o tema que une estas apresentações que se irão seguir ao longo dos próximos meses é investigação recente, ou seja, é expectável que cada um de nós traga para a discussão aquilo que anda a fazer neste momento. E, no meu caso, eu trago um livro que acabei de publicar, agora em março, com o contributo do Frederico Holanda, que está aqui conosco, e de outros colegas. Este livro aborda um tema que é um tema difícil, na minha opinião, que é a relação entre aquilo que nós fazemos em investigação, aquilo que fazemos na academia e a prática profissional de arquitetura, de desenho urbano, de planeamento. Como todos nós sabemos, a forma física das cidades organiza-se num conjunto de elementos, ruas, parcelas, edifícios, que nunca estão parados, estão sempre em transformação. E essa transformação é conduzida por diferentes agentes e envolve múltiplos processos. Como é natural, o planeamento, o desenho urbano, a arquitetura têm um papel-chave nesta transformação contínua. E como seria expectável que esta ação sobre a forma física das cidades fosse, de algum modo, informada pelo conhecimento que todos nós vamos produzindo sobre essa forma física. No entanto, isto não se passa bem assim. Há um vazio entre aquilo que nós sabemos e há coisas que não sabemos. Isso, ciência é assim mesmo. Há coisas que não sabemos, mas há uma série de coisas que nós sabemos sobre cidades, sobre a forma física das cidades, que é aqui o nosso enfoque, e que, por múltiplas razões, não passam para a prática profissional. Uma dessas razões é a ausência de exemplos explícitos. Como é que se pode fazer? Não numa lógica de ensinar, porque se faz melhor, mas numa lógica de partilha, numa tentativa de juntos sermos capazes de entender melhor estes processos de transformação e realizar coisas que sejam mais adequadas às paisagens urbanas em que agimos e às pessoas que nelas vivem, que trabalham, que as visitam. Este livro aborda esta questão específica e, para isso, ele reúne diferentes casos em diferentes contextos geográficos, desde o Brasil, desde a intervenção de Frederico Holanda, até à China, e um capítulo da Luo Ding, que alguns de vocês conhecem, do International Seminar on Urban Form. Como é que o livro se organiza? Ele move-se do planeamento para a arquitetura e cada capítulo, que é escrito por um ou dois autores, cada capítulo, numa primeira parte, ilustra ou apresenta a visão morfológica do seu autor, e por isso estamos apenas a olhar para a investigação do seu autor, e num segundo momento, numa segunda parte, o autor é chamado a apresentar um edifício, um plano, uma política, em que seja explícito o modo como ele transpõe, como é que ele passa da análise para o desenho, que, mais uma vez, não é algo fácil. Nesta apresentação, que eu tentarei que fique entre 30 e 45 minutos, eu irei fazer a apresentação em duas partes. Uma primeira parte mais genérica, mais teórica, se quiserem,
e depois uma segunda parte em que irei utilizar o meu capítulo, o capítulo que escrevi com a Cláudia Monteiro, para ilustrar como é que é possível passar da morfologia urbana para a arquitetura. Quando eu submeti este livro à Springer, a primeira coisa que fiz, ou quando submeti a proposta, não o livro completo, a primeira coisa que fiz foi tentar olhar um pouco à volta e tentar perceber como é que noutras áreas do conhecimento, aparentemente, ou na verdade, distantes da morfologia urbana, como é que esta questão da relação de teoria e prática acontecia? Era fácil? Encontravam os mesmos problemas que nós encontramos? E pareceu-me que, isto foi apenas uma revisão da literatura, pareceu-me que em 4 áreas, saúde, educação, direito e economia, esta questão era amplamente debatida. E, após um conjunto de leituras, foi possível perceber que este vazio, este problema, não é exclusivo da nossa área de conhecimento, da paisagem urbana. Como é natural, eu não poderei mostrar-vos em detalhe esta revisão, mas a Springer fez o favor de tornar acessível de forma gratuita este primeiro capítulo. Eu peço à Sílvia ou à Cláudia que coloquem no chat o acesso a esse capítulo. E aqui apenas referir muito brevemente a área da psicologia. Na psicologia começou-se a falar deste tema a partir do pós-guerra. Às vezes não o chamando do mesmo modo que nós chamamos, mas dando-lhe este rótulo de Efficacy Effectiveness Gap. E o que é curioso é que uma série de autores do mundo da psicologia vão escrevendo uma série de coisas que podiam ter sido escritas por nós, pelas pessoas que se dedicam à forma física das cidades. Eu aqui tenho apenas alguns exemplos, como behavior therapy is at the risk of losing its momentum due to an excessive preoccupation with theoretical developments and technical refinements. Isto para mim é uma questão-chave. Nós em morfologia já sabemos muito sobre a forma física das cidades, mas nunca estamos contentes. Queremos sempre ser mais rigorosos na nossa descrição, ser mais certeiros na explicação, desenvolver modelos matemáticos que nos permitem capturar algo mais. E tudo isso é bom, toda esta ambição é de louvar, mas às vezes podemos perder oportunidades de interação com a prática, ainda que não tenhamos o instrumento perfeito para capturar as características fundamentais da forma física da cidade. Podemos, por esta insatisfação, perder oportunidades de influenciar a prática. Isto é algo que este autor, Ross, refere em relação à psicologia e que é tão verdade em relação à nossa área do conhecimento. Eu podia ir pelas outras frases, mas o mais importante é passar à frente. Apenas sublinhar esta questão que hoje, na sessão da manhã, em que esteve o Frederico, a Sílvia, a Cláudia, talvez outros mais, se falou muito, que é a questão da comunicação. A nossa comunicação não é sempre clara. Nós transmitimos uma mensagem e o receptor não ouve ou não lê essa mensagem exatamente como nós a transmitimos. E estes autores alertam para estes níveis de eficácia da comunicação. Desde uma comunicação que é apenas transmissão passiva da informação, até um nível muito mais conseguido, em que se consegue, de facto, mudar a prática. Essa prática não vai ser mudada da noite
para o dia. Se tivermos essas expectativas, estaremos sempre desiludidos, mas nós podemos ser mais acutilantes na forma como conseguimos passar algumas das nossas coisas para a prática profissional. Depois de olhar para o lado, eu fiz um breve exercício de olhar para trás, isto porque, apesar desta questão da relação de teoria e prática estar na agenda da morfologia urbana, pelo menos nos últimos 20 anos, os textos que eu recordo mais antigos são alguns editoriais do Jeremy Whitehead na Urban Morphology, mas, de facto, esta questão já vem muito de trás, e se nós recuarmos até alguns personagens-chave do início do século XX, como Gustavo Giovannoni, nós percebemos que aquilo que ele escrevia em Vecchia Città e Divisa Nova era aquilo que ele depois iria fazer quando tem a oportunidade de atuar nos quarteirões à volta da Piazza Navona, ou no modo como ele vai lutar contra demolições no centro de Roma, que hoje nos pareceriam absolutamente inconcebíveis, mas que na altura estavam em cima da mesa, ou no modo como ele vai desenhar novas periferias, tentando sempre articular o novo com o existente. Esta abordagem é depois continuada por Muratori, que tem em Veneza o exemplo máximo desta ligação entre teoria e prática. Ele escreve o livro notável sobre Veneza e depois, por sorte, tem a oportunidade de aplicar as ideias fundamentais num concurso de planeamento, em 1959. Eventualmente menos conhecido, Conzen, que não era arquiteto, era geógrafo, mas que era um geógrafo especial, que fez planeamento fez o curso de planeamento quando chegou em Inglaterra. Conzen tem este estudo fantástico que boa parte de nós lemos e que constitui um dos elementos centrais da nossa veia morfológica, chamemos assim. Ele tem este estudo fantástico sobre a cidade, sobre a pequena vila de Anik, e ele publica o estudo em 1960, e depois, em meados dos anos 60, há um conjunto, ou há uma proposta real em cima da mesa para demolir toda esta área que nós vemos nesta fotografia. E é com o trabalho de Conzen e com as alianças que ele constrói com a sociedade civil que nós hoje continuamos a ter aqui este triângulo que é tão importante na identidade de Anik e no nosso imaginário de morfólogos. Podíamos ir por alguns outros exemplos. Caniggia, a aplicação do processo tipológico, do conceito de processo tipológico na periferia de Génova, Space Syntax, a publicação do Sociological Space em 84, depois do Spaces of the Machine, The Clothing Houses and Homes, e a aplicação destas ideias em algumas partes de Londres, como esta Millennium Bridge. A ideia, síntese, temos alguns casos, no entanto eles não são muitos e não são nem de longe nem de perto a mainstream architecture e planeamento. São exceções, são claramente exceções, mas existem. Ainda assim, a imagem geral é uma imagem de separação. Eu tentei reunir nesta tabela, que é uma tabela que parte de uma outra tabela que foi publicada por Michael Bark em 2013 ou 2014, em que procura retratar as diferenças entre estes dois mundos, ou se quiserem três, porque o mundo da arquitetura não é exatamente igual ao mundo do planeamento. E por isso nós temos um enquadramento de investigação, oposto a um enquadramento que é claramente empresarial,
da arquitetura ou um enquadramento legislativo e político do planeamento. Temos um enfoque físico no mundo da arquitetura e também no mundo da investigação. No entanto, no mundo da investigação em morfologia urbana, não há este enfoque exclusivo nos edifícios. É sempre acompanhado por uma leitura de parcelas, quarteirões, ruas. Quando passamos para o planeamento, o âmbito alarga, ou desejavelmente alarga, e o que está em cima da mesa é a consideração de questões físicas, mas também económicas, ambientais e sociais. O nosso propósito, enquanto morfólogos, é descrever e explicar de forma rigorosa, quer adotemos abordagens quantitativas ou qualitativas, tentamos ser tão rigorosos quanto possível na nossa descrição e explicação. Alguns de nós constroem modelos e, através desses modelos, alguns de nós conseguem avaliar o impacto de propostas futuras que ainda não foram concretizadas. Os arquitetos e os planeadores desenham. Os planeadores, quando não podem desenhar, estabelecem as regras para o desenho que será feito por outras pessoas, que é tão importante como fazer o desenho diretamente. Em termos de processos, o processo do arquiteto e do morfólogo é um processo individual ou num grupo muito reduzido. Nós, morfólogos, tentamos desafiar o conhecimento existente, os arquitetos tentam desafiar estilos existentes. Quando olhamos para os planeadores, a coisa muda, é um processo muito mais coletivo, em que temos que progredir através do estabelecimento de consensos. Arquitetos e planeadores têm rotinas muito rígidas, é muito difícil introduzirem inovações, e por isso elas têm que ser, para ganhar espaço nas rotinas, tanto de planeadores como de arquitetos, têm que ser claramente, têm que mostrar claramente a sua mais-valia. Os nossos processos de académicos e de investigadores são muito mais flexíveis. Nós falamos uma linguagem científica, os arquitetos e os planeadores falam uma linguagem mais prática e processual. No final de um projeto de investigação, o que é que nós damos à sociedade? Se a coisa correr bem, damos um novo método, um novo conceito, uma nova teoria. Um planeador, um urban designer dá um novo plano, uma nova política. Um arquiteto dá à sociedade um novo projeto que eventualmente será materializado num edifício, num conjunto de edifícios. Por isso, e em síntese, estes mundos são claramente diferentes. E eu iria rapidamente atrás, porque me esqueci de voltar atrás, e gostava de referir esta frase do Einstein, que para mim é crucial. In theory and practice are the same. In practice, they are not. E, portanto, temos estes mundos que são distintos. Qual é o contributo deste livro? O livro foca-se numa personagem que é aquele investigador que, de quando em vez, atua sobre a paisagem, atua sobre... constrói um edifício, desenha um plano, concebe uma política. Eu escrevi primeiro em inglês e esta tradução para português, acho que nem em português de Portugal, nem em português do Brasil soa bem, investigador profissional. Mas é esta ideia daquela pessoa que não faz só a investigação, mas que se mistura com a prática profissional. A nossa ideia aqui, o nosso objetivo neste livro, não é o objetivo do Frederico, nem é meu objetivo promover um estilo arquitetónico, nem uma perspectiva de planeamento. O que nos interessa a todos, a este grupo de pessoas, é explicitar o modo como uma visão morfológica e as nossas visões morfológicas não têm que ser absolutamente alinhadas. Certamente que a visão do Frederico de Holanda partilha um conjunto de aspectos, mas é ligeiramente diferente da visão de Gerard Whitehead.
mas explicitar o modo como uma visão morfológica pode conduzir à formulação de políticas, planos e projetos que sejam, por um lado, mais adequados às paisagens urbanas em que se inserem, e esta é uma questão fundamental para nós, e, por outro lado, às necessidades dos seus cidadãos. Isto deviam ser dois objetivos básicos, absolutamente centrais, mas basta abrirmos a janela e olharmos à nossa volta para ver que não é nada disto que está a acontecer e que tem estado a acontecer ao longo das últimas décadas nas nossas cidades. Muito rapidamente eu iria dar-vos uma ideia, então, dos vários capítulos e depois passava para o meu para ilustrar a passagem da morfologia urbana para a arquitetura. O livro começa por abordar a relação entre morfologia urbana e planeamento. Começa com um capítulo do Jeremy Whitehead, em que ele, ao contrário de todos nós, que colocamos um enfoque num projeto ou num plano único, o Jeremy tenta mostrar o vasto leque de aplicações da chamada abordagem histórico-geográfica, ou escola conseniana. E este é talvez o capítulo que eu já li até hoje, ou o texto que eu já li até hoje, em que se torna mais explícito como é que esta escola conseniana, ou abordagem histórico-geográfica, pode ser aplicada na prática e em que é que ela pode ser aplicada na prática. Esta leitura histórico-geográfica continua com o capítulo do Peter Larkin e Nick Morton. Depois, o livro torna-se um pouco mais eclético, com os capítulos de desenho urbano do Ivor Samuels, que nos relatam uma experiência em França já bastante conhecida, mas depois uma experiência em Inglaterra que não está, que eu acho que não estava publicada até agora, e por isso é um excelente exemplo de aplicação de conceitos e do modo como o Ivor vai aprendendo de plano para plano e consegue fazer algo cada vez mais adequado às necessidades reais do desenho urbano de um determinado sítio. Depois um capítulo de Karl Propst, um pouco mais filosófico, se quiserem, e depois entramos no mundo da arquitetura. Começamos na China com um capítulo da Luo Ding, em que ela nos relata a aplicação da sua visão morfológica na reabilitação de uma vila, de uma pequena vila na China, uma intervenção muito sensível. Trata-se de tentar ao máximo recuperar cada uma destas casas e deixá-las tal qual elas eram, dando resposta às necessidades atuais. Depois, movemos-nos para uma abordagem processual tipológica, com um conjunto de colegas italianos, Giuseppe Strappa, Matteo Lieva e Giampiero Moretti, um italiano no Canadá, num contexto geográfico diferente. E, por fim, o livro acaba com dois capítulos, o primeiro, meu e da Cláudia, e o segundo, do Frederico Holanda, em que, para além desta figura de researcher practitioner, tanto eu como o Frederico somos os clientes destes projetos, o que é uma particularidade extra. E por isso o livro termina, em termos de gastos, termina com a casa do Frederico Holanda nos arredores de Brasília. E, obviamente, com uma leitura sintática deste espaço arquitetónico. Pronto, eu passava então para a segunda parte da apresentação, que se centra no capítulo que eu escrevi com o Cláudio Monteiro e no projeto da nossa casa. Naturalmente, como todos os outros capítulos, o nosso capítulo
começa por explicar a nossa visão morfológica, que eu diria que é muito eclética, mas que muito eclética e que absorve ideias de um conjunto de pessoas que estão presentes nesta audiência, mas em que os temas que começaram a ser debatidos por Konzen em 1960 têm um papel central, particularmente esta ideia de town plan, esta ideia do padrão bidimensional de mistura de ruas, parcelas e planta de implantação dos edifícios. O papel que este conceito pode ter, quer na análise do espaço urbano, quer no desenho do espaço urbano. A nossa análise começa com um mapa histórico. Este é o primeiro mapa que foi preparado para a cidade do Porto, tal como nós a conhecemos hoje. Houve mapas anteriores, bem desenhados, com imensa informação, mas este é o primeiro, este final do século XIX, é o primeiro que representa a cidade do Porto tal como ela é hoje. O mapa é notável, como vocês podem ver, contém um detalhe incrível, inclusive dos espaços jardinados de cada uma das parcelas. A nossa rua, a rua onde se implanta a casa, é esta aqui. É uma rua com cerca de 500 metros e a casa fica neste troço. A primeira coisa que nós fizemos foi, a partir deste mapa, tentar, porque as parcelas são importantes para nós, tentar encontrar uma métrica hipotética das parcelas. E por isso, como vocês podem ver, cada uma destas parcelas tem uma frente de 5 metros e tem uma profundidade variável. Okay? Existe, de facto, uma grande uniformidade em termos de frente, o que dá à rua uma escala e um ritmo muito, muito próprio. Em 1892, esta era a ocupação, era o padrão de ruas, parcelas e edifícios. Em meados do século XX, temos já os quarteirões consolidados, uma densidade edificada muito maior e ainda uma densidade mais elevada em 2020. Estes desenhos podem se traduzir em números, eventualmente é mais fácil para nós apanharmos a intensidade da transformação, e podemos ver que desde o final do século XIX até meados do século XX o número de parcelas foi crescendo e depois, a partir daí, houve algumas junções de parcelas para construir em frentes mais largas. Para além desta leitura de evolução de ruas, parcelas e edifícios, foi também importante para nós tentar perceber, porque aquilo que vos apresentei agora era uma leitura bidimensional dos edifícios, foi também para nós importante tentar perceber qual era a história dos edifícios desta rua. E por isso, estes 125 edifícios que existem na rua foram agrupados em tipos, e por isso os tipos reúnem edifícios que partilham as características estruturais e que têm algumas diferenças de menor importância, simplificando. Depois de identificados os tipos, demos-lhes uma sequência temporal. Isto é o chamado processo tipológico, tal qual como foi proposto por Gianfranco Canigi e Gianluigi Maffei no final dos anos 70. E um aspecto-chave deste conceito é que ele nos permite olhar para o passado, mas também permite dar pistas para o futuro, ou seja,
esta história não acaba aqui e os nossos edifícios podem continuar a fazer parte desta história. Se repararem bem, aqui trata-se apenas de dar uma lógica, uma sequência em termos das coisas que são estruturais. Isto não nos restringe a liberdade criativa, que é algo que os arquitetos têm sempre muito receio de se lhes tire. Aqui vemos não os tipos, mas alguns exemplos reais desses tipos. Nesta linha de baixo é possível ver a evolução desde um edifício com uma frente apenas com 2 fiadas de vãos até 3, 4 e 5. Este é o edifício mais antigo da rua, o edifício largo mais antigo da rua. E nesta coluna, por exemplo, vemos como é que para estes edifícios de 3 fiadas se foi passando de 1, 2, 3 pisos. Neste âmbito não há tempo para isso, mas obviamente o interessante é olhar para o exterior e para o interior ao mesmo tempo, para ver como é que, em termos de organização do espaço, estes exemplos se vão sucedendo. Para rematar a fase de análise, apenas alguns exemplos de junção de parcelas, 2, 3, 4 parcelas para a construção destes edifícios. Atualmente existem 2 obras em andamento aqui na rua e nas 2 houve junção de parcelas, mas apenas junção de duas parcelas. Pronto, entramos na última parte da apresentação, que é a parte onde irei mostrar o desenho. A parcela é uma parcela igual àquela que... Melhor, elas não são iguais, todas as profundidades variam, mas a largura da parcela é sempre igual. Por isso, o que temos aqui é uma parcela de 5 metros de frente por 40 metros de profundidade, e a casa tem cerca de 16 metros de profundidade. Qual é o grande desafio? Qual é o grande desafio que este tipo de parcela coloca e que este tipo de edifício coloca? É resolver este espaço, porque é o espaço central que não tem uma iluminação direta fácil, nem tem uma ventilação direta fácil. E por isso, este foi o grande desafio que se nos colocou enquanto arquitetos, mas não foi muito diferente do desafio que se colocou a todos os outros arquitetos e não arquitetos que antes de nós, ao longo dos últimos 200 anos, construíram casas neste tipo de parcelas e com um volume aproximadamente igual a este. Sempre houve que ser criativo na resolução deste espaço. E essa criatividade começa por colocar aqui a escada, ou melhor, aqui não é uma questão de criatividade, é uma questão de racionalidade. Colocar a escada no espaço central e depois arranjar espaços que não dependam diretamente desta luz natural direta e ventilação direta. No nosso caso, e muito rapidamente, temos aqui o pátio, garagem, uma pequena biblioteca, sanitário e escritório, depois uma sala de jantar e uma sala de estar, uma cozinha, um quarto, outro quarto, um sanitário dividido a meio e aqui um pátio aberto, porque a questão da luz no centro deixa de ser um problema. A organização é muito simples, acho eu. Queria apenas referir 2 coisas antes de avançar. Em primeiro lugar, ambos temos uma costela ecológica muito forte e, por isso, a questão da produção de resíduos, do consumo de energia, diz-nos muito.
E, em termos de produção de energia e de consumo de energia, e depois de ler um conjunto de coisas sobre a arquitetura islâmica, nós descobrimos que se mudássemos o escritório, que é o espaço onde ambos passamos mais tempo, nos meses de inverno, da parte mais fria da casa, que é esta, para a parte mais quente da casa, que é esta, nós dispensávamos aquecimento, grosso modo. E por isso, em termos de utilização da casa, o nosso escritório é este durante os meses mais frios e é este durante os 6 meses mais quentes. Isto significa o quê? Significa que no próximo fim de semana vamos ter que mudar o nosso escritório todo pelas escadas abaixo até aqui. Depois, outra questão importante também é, isto é uma casa muito simples, que é também uma manifestação de um estilo de vida muito simples. Não existem muitas coisas aqui em casa. E com alguns truques, chamemos assim, nós procuramos diversificar a espacialidade da casa. Que truques são esses? O desenho das portadas, de um modo que vocês irão ver já de seguida, e a utilização de portas de correr que rebatem completamente nas paredes. E por isso, quando um espaço está aberto, ele está verdadeiramente aberto. Procurando ilustrar a tal versatilidade das portadas através desta divisão em duas partes, em vez de serem portadas que vão de cima a baixo, do teto até ao chão, são portadas partidas em dois, e este esquema é um esquema copiado por uma casa tradicional de Porto, do século XIX. Ou seja, eu diria que uma das coisas importantes que eu tiro daqui é que quando estamos a desenhar, algo novo, às vezes olhamos para o que se passa em todo o mundo, olhamos para todas as revistas de arquitetura que podemos e esquecemos-nos de olhar para o vizinho, do outro lado da rua, e cada tecido urbano fornece em si mesmo as soluções mais eficazes, porque aqueles que estão próximos de nós tiveram problemas próximos de nós para resolver. Uma questão-chave, quando se fala da relação entre teoria e prática, é que, a dada altura, nós temos que decidir o que é que conservamos e o que é que transformamos. A análise morfológica não nos dá um desenho científico, sem dúvidas. A análise morfológica suporta um desenho que será mais informado. Mas no final, quando estamos a desenhar, existem um conjunto de valores que passam também pelas nossas decisões. Uma das questões-chave, como eu dizia, é o que é que se conserva e o que é que se transforma em cada exercício. Neste exercício de desenho, o que se conservou foi a relação entre a altura do edifício e a largura de rua, a frente de parcela, a coincidência entre a frente de parcela e a fachada do edifício, a organização interna dos espaços e a posição da escada no edifício. Isto são coisas que partilhamos com os edifícios vizinhos. O que é que se trouxe de novo? Trouxe um novo estilo arquitetónico, um novo desenho da fachada e novos materiais de construção. Aqui apenas algumas imagens dos espaços mais fáceis de resolver, os espaços das pontas, e dos espaços centrais, aqueles que eram, para os quais era preciso mais alguma criatividade. O tal esquema das portadas e o modo como elas abrem e a questão das portas de correr. Ok. Para terminar, e estes são mesmo os últimos slides,
para terminar, iria, através de 2 outros exemplos realizados por nós, mais pela Cláudia do que por mim, mas por nós, iria-vos mostrar 2 outros exemplos de 2 coisas que nós fizemos no Porto, mais ou menos ao mesmo tempo, com alguns anos de diferença, que são claramente diferentes. E são claramente diferentes porquê? Porque os tecidos urbanos em que se inserem são diferentes. Há uma ideia do Gianfranco Caniggia que me agrada bastante, que é a ideia de que cada tecido urbano pede um projeto específico. Pelo que não faz muito sentido andar a fazer o mesmo projeto em diferentes partes da cidade ou em diferentes partes do mundo, a meu ver. Por isso, este é o tecido que vocês já conhecem, o projeto que vocês já conhecem. Este é um tecido mais histórico, está contido na outrora existente muralha fernandina da cidade do Porto, uma muralha construída no século XIV. Esta é a estação central, para aqueles que conhecem Porto, esta é a estação de São Bento. A rua é esta e o projeto é algures aqui. Esta outra zona é uma zona que foi construída na primeira metade do século XX, é muito próxima da Boa Vista, uma das centralidades da cidade do Porto, e passava rapidamente aos projetos. Este edifício, o edifício em causa é este amarelo, eu sei que não tem ar de ter tido intervenção de arquiteto, mas para mim é uma satisfação que assim seja. É um edifício que não é medieval, apesar desta rua ser medieval. É um edifício que foi construído no início do século XX e nós pegamos dele no início do século XXI. E o que fizemos foi tentar mantê-lo exatamente como ele estava. As caixilharias que eram aproveitáveis foram aproveitadas, as que não eram aproveitáveis nós desenhamos outras iguais. Por isso não há inovação nenhuma nesta fachada. No interior também não há muita inovação. Como vocês veem, o ambiente que se sente é um ambiente de uma casa do início do século XX. Ou seja, por fora parece um prédio do início do século XX e por dentro é um prédio do início do século XX. Não tem este aspecto de casa do início do século XXI, que para mim é uma questão fundamental. No outro exemplo, é um exemplo intermédio, enquanto que aqui há muita transformação, há aquela transformação que eu vos identifiquei. Aqui a atitude é claramente conservação, embora se tenham feito algumas pequenas transformações. Aqui estamos num caso intermédio. Porquê? Porque estas casas desta altura eram muito bem desenhadas e vocês podem ver esta imagem que é do piso de entrada. Toda a casa tinha, ou melhor, o piso de entrada e o piso superior tinha e tem este aspecto, é uma linguagem muito marcada, muito bem feita, mas esta casa e as outras feitas nesta época tinham um grave defeito, que era a cave era demasiadamente subvalorizada, ou seja, era apenas um conjunto de espaços muito pequenos que não serviam para nada, apenas para acumular tralha. E por isso, a nossa ação foi, no piso térreo e no piso superior, tentar manter tudo tão próximo do original quanto possível e no piso inferior deitar um conjunto de paredes abaixo e tentar ter uma linguagem próxima desta que vemos aqui. Estes exemplos servem para quê? Servem para mostrar esta ideia de que nós defendemos, obviamente não é uma verdade, é algo que nós defendemos, que cada tecido tem o seu projeto. Eu gostava de terminar com
a nossa casa, que é o elemento central desta apresentação, e por isso peguei neste conjunto de fotografias. Há uns anos atrás, quando ainda vivíamos em liberdade e não tínhamos que tentar sobreviver ao vírus, nós tínhamos um evento todos os anos, que se chamava Open House, em que alguns edifícios eram abertos para o público. E num dos anos nós abrimos a nossa casa durante um fim de semana. Foi um fim de semana incrível em que tivemos que mostrar a nossa casa a mais de 300 pessoas. Nada disto estava nos planos. O interesse foi muito maior do que nós prevíamos e do que a organização previu. Mas, de alguma forma, dá um certo reconforto para este desenho que se conseguiu. E é um desenho que não teria sido possível sem uma análise morfológica. Seria outro, certamente. Poderia ter sido melhor, pior. Isso cada um avaliaria face a objetos concretos. Mas este desenho é claramente marcado por análise morfológica. Era isto que tinha para vos dizer. Cumpri 45 minutos, acho que era o limite máximo, e por isso temos agora tempo para alguma conversa, que é o mais interessante deste encontro. E por isso eu agora passava as rédeas